Olá, este é o canal Versátil de abril. Mais um mês muito bacana de lançamentos tanto em Blu-ray quanto em DVD. Começando pelos lançamentos em Blu-ray, Rebecca, a Mulher Inesquecível, nosso primeiro Hitchcock em Blu-ray. Essa edição realmente está caprichadíssima, né? Dedicada aí o Alan Fernando Carnaúba, né, que é um nosso cinéfilo colecionador que sempre pediu, né, o lançamento em Blu-ray tanto dos Inocentes quanto do Rebecca. Então, realizando o sonho aí de um colecionador. A edição, como eu disse para vocês, primeiro ela é um BD, né, um BD 50 de dupla camada, com um DVD de extras. Na verdade, a gente divulgou mais de 4 horas, um pouco mais de 4 horas. Na verdade, ele tem quase 5 horas, tem mais extras ainda do que a gente divulgou. Tem comentário em áudio, né, de um especialista no disco do Blu-ray, né, traduzido, né, que é uma aula sobre o Hitchcock, sobre o Rebecca, né, que esse é o primeiro filme, né, do Hitchcock nos Estados Unidos. Depois de uma carreira brilhante na Inglaterra, ele aceita o convite e vem fazer esse projeto que é baseado num livro da escritora Daphne du Maurier, né, escritora inglesa, uma escritora que o Hitchcock adaptaria, na verdade já tinha adaptado uma vez, Estalagem Maldita, adaptaria novamente, por exemplo, com Os Pássaros, né? Os extras se concentram tanto no filme, na produção, como também na obra da escritora Daphne du Maurier, que é uma escritora muito importante para se entender, né, o gótico na literatura contemporânea, né, na literatura do século XX, né, como por exemplo o Rebecca é um exemplo perfeito do gótico, né, tanto que é um filme que na verdade mistura, tem toda uma atmosfera gótica, né, com a figura da protagonista, inclusive em apuros, né, com o homem atormentado que dialoga muito com Jane Eyre, né, que é um clássico da literatura vitoriana, que já também tem elementos góticos, né? Então realmente é muito interessante. Esses exploram todas essas camadas, né? E é uma edição limitada que você tem um pôster, um livreto escrito pelo Carlos Primati, que é um especialista no Hitchcock, e 2 cards. Então a edição super completa é uma coisa muito bacana que eu recomendo dos extras, as mais de 4 horas de extras, além dos documentários especiais, análises muito boas, são os testes de elenco. É muito interessante, inclusive os atores, atrizes que não acabaram não fazendo o papel, como a Vivian Lee, que foi solicitada pelo Olivier, né, mas era para o papel da verdade da mulher que não tem nome, né, que vai ser a segunda senhora de Winter, que ficou com a Joan Fontaine. Então é muito interessante você ver, só de testes são quase na verdade 1 hora desses testes de figurino, testes de elenco. Realmente, assim, é um dos BDs mais completos da Versátil, um dos grandes lançamentos da Versátil esse ano. E poder lançar o Hitchcock, e esse filme que tem uma história tão fascinante, né, que é o embate do Hitchcock com o produtor David Selznick, são dois grandes forças criativas, porque o Selznick era um dos grandes produtores da Era de Ouro de Hollywood, que também se confundia. Ele, na verdade, acabava dirigindo os seus filmes, né? Ele é o verdadeiro diretor, de fato, do O Vento Levou, que teve 3 diretores, só associa muito ao Victor Fleming, mas quem a mão, o toque do Selznick está lá, né? Então é um grande filme, vencedor do Oscar de melhor filme, estamos em época de Oscar, vale ressaltar isso, né? E fotografia ainda foi indicado a 9 estatuetas, né? Uma pena que aí começou a longa história que o Hitchcock não vai ganhar um Oscar de direção, depois só no final da vida, já muito debilitado, ele ganha pelo conjunto da obra, né? Um Oscar honorário. Então é uma edição realmente muito, muito boa. Vale ressaltar, gente, que não é a mesma restauração que nós tínhamos lançado anteriormente no cinema de Hitchcock Volume 1 no DVD. Lá havia também um extra, né? Esse extra está aqui também, mas não é a mesma restauração, uma restauração superior, posterior e mais recente. Vocês vão ver a imagem, realmente é algo de outro mundo, né? Um grande, grande filme, e vale ressaltar aqui a interpretação magnífica, não só da Joan Fontaine, do Laurence Olivier, mas sobretudo, né, da criada que é apaixonada pela antiga patroa, né, a Rebecca, que é a Judith Anderson, que realmente está magnífica no papel, né, e contracenando, atormentando a nossa querida protagonista, a Rebecca. Então é um grande lançamento
da Versátil. Prazer poder lançar Hitchcock em BD, né? Espero poder lançar outros filmes dele em breve. Aí nós temos o Asas do Desejo, mais um filme do Wim Wenders, né? Quando a gente anunciou o Paris, Texas, o pessoal pediu muito o Essencial com os dois filmes, mas a gente reservou para 2 edições individuais repletas de extras, né? E o Asas do Desejo tem uma longa história aqui no Brasil, inclusive, de recepção, né? Na mostra, em outros lugares, saiu em DVD, aí por 2 empresas, Europa, se não me engano também a Vini, e agora essa aqui é a versão restaurada, supervisionada pelo Wim Wenders, da fundação lá do Wim Wenders, tá? Tá magnífica cópia, a última restauração 4K, tem um disco de DVD com quase 3 horas de extras, tá? Então, na verdade, é um BD50 com o filme, né? E um disco DVD com quase 3 horas de extras, com comentário, e sempre esse mesmo padrão do Paris, Texas. A gente tem um comentário em áudio do Wim Wenders, que é uma aula, né, traduzido, né? Inclusive aqui ele está acompanhado pelo Peter Falk, então é bem interessante. Nós temos também muitos especiais sobre o diretor de fotografia, o Henri Alecan, né, que é um grande diretor de fotografia, e outros detalhes da produção, que é um documentário longo de making of, inclusive. A edição vem com um pôster, tá? Vem com um livreto, o livreto escrito pelo nosso querido Heitor Romero, que é um grande admirador do filme, e 2 cards. Então, uma edição super completa do Asas do Desejo. Não deu para lançar dessa vez tão longe, tão perto, mas a gente pretende sim lançar outros filmes do Wim Wenders e quem sabe a gente traz sim a continuação e outros filmes dele no mesmo formato, né, em Blu-ray com vários extras. Quem sabe a gente vai lançar um filme dele agora aqui em DVD nesse mesmo mês que eu vou falar mais para frente, né? Isso é uma coisa importante, porque quem gosta de acompanhar, espera o que a Versátil vai lançar em BD, o que vai ter, né? Às vezes a gente anuncia primeiro o DVD, os DVDs estão relacionados de certa maneira aos lançamentos do mês com os BDs do mês, então sempre há uma ligação aí de curadoria, tá? É importante destacar isso. Então aqui nós temos o grande Bruno Ganz, né? Como um dos anjos, né? Desses anjos, na verdade, que perambulam pela cidade, né? Que depois vai ser refilmado, né? Exatamente, tem a versão com o Nicolas Cage, a versão americana, e aqui esses anjos, na verdade, eles acabam se envolvendo, né? Um dos anjos, Bruno Ganz, tem o desejo de se tornar humano, né? Para experimentar a alegria de viver, né? Então, assim, tem muita poesia nesse olhar sobre os humanos, como eles se miscuem entre os humanos, e uma linda história de amor, né? Então é muito bem construído visualmente, de maneira narrativa também. Tem a participação, eu fiquei muito emocionado, que eu nem lembrava, eu tinha visto há muitos anos o filme, fui rever agora, da participação, né, em loco de uma das lendas da cena berlinense, como foi o Bowie, o Iggy Pop, a figura do Nick Cave, né? Então Nick Cave em Bad Seeds, né? Nick Cave aparece em cena numa sequência muito interessante. Lembrando que o filme, né, ganhou, é um dos grandes filmes dos anos 80 e ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, aqui numa edição realmente muito boa. Aí nós temos o terceiro lançamento em Blu-ray do mês, que é uma parceria da Versátil com a Maris Filmes, que é justamente o A Criada. O A Criada em Blu-ray do Park Chan-wook, um dos filmes aí mais aclamados, elogiados dos últimos anos, é um diretor coreano, né, que nós já tínhamos lançado com o Sede de Sangue na coleção Vampiros do Cinema, volume 4, toda dedicada aos filmes de vampiro asiáticos, né? Ele ficou muito conhecido aqui no mundo todo, sobretudo pelo Old Boy, Lei de Vingança, né? E aqui nós apresentamos uma edição. Aí uma coisa até importante destacar: quando a gente anunciou, muita gente queria que nós fizéssemos em 2 Blu-rays. Se nós fizéssemos em 2 Blu-rays, ou seja, tanto a versão estendida quanto a versão de cinema que já tinha saído em DVD no Brasil, ficaria um produto muito caro. E é uma coisa que a gente sempre, eu vou até frisar aqui, a gente pensa sempre no preço do produto, né? Porque a gente não quer também fazer um produto que fique pouco acessível às pessoas, né? Senão a gente faz um produto com preço muito alto e aí aquilo não só não vende, o produto encalha, há um prejuízo para a empresa e muitas pessoas acabam não tendo condições de adquirir. Então, um produto como A Criada, que é um filme realmente muito premiado, muito falado, mas assim, que não é um filme tanto de culto, não é um filme super clássico, um super cult,
que ainda tem, digamos, um valor colecionável maior, não a qualidade do filme ninguém discute isso, mas o custo ficaria muito elevado e muito poucas pessoas comprariam. Então qual foi a solução? A gente fez uma votação, as pessoas escolheram a versão estendida, ela vem no Blu-ray, né? E a versão de cinema e os extras vêm no disco DVD. Da versão de cinema tem a dublagem, isso é importante destacar, tem um extra, inclusive de surpresa, quem vai receber junto com o filme no Blu-ray. Tá? É uma surpresa que a gente não divulgou. Um extra bem interessante para quem gosta do Park Chan-wook, que é um dos realizadores mais importantes contemporâneos, com Bong Joon-ho, da Coreia. Tá? Então aqui é um filme, na verdade, uma adaptação, né, de um romance que se passa, na verdade, lá na Coreia durante a ocupação japonesa nos anos 30 e é uma trama de mistério, sedução, falsas aparências, tem toda uma discussão sobre o autoritarismo, a opressão das mulheres também. Tá? O filme ganhou prêmio, visualmente é um filme deslumbrante, né? Ganhou prêmio de direção artística no Festival de Cannes, né? E a versão estendida acrescenta, para ter uma ideia, mais ou menos mais de 20 minutos, né, a produção. Tem 169 minutos, né, são 25 minutos a mais. Tá? Tem imagem também muito boa, tem especiais sobre filmes e tem uma aula, na verdade, um longo depoimento do Park Chan-wook de 1 hora. Então, uma edição bem completa também com cards, 2 cards, o pôster, né, e o livreto. Aí nós temos os lançamentos de DVD no mês que dialogam sim com os lançamentos em BD. Então, se a criada aponta para a Versátil lançando filme asiático fora do cinema japonês, que já é uma tradição nossa, aqui na verdade a gente faz também um fato inédito na história da Versátil, que é lançar filmes de Taiwan. Né? Então a gente vai dentro daquele foco que a gente fez já em abril do ano passado, que foi muito bacana, as pessoas gostaram muito, que foi um mês dedicado aos novos cinemas pelo mundo, né? Aos cinemas, a renovação do cinema moderno, né? Que aconteceu em diversos países após o neorrealismo e a Nouvelle Vague francesa. Aqui vamos para Taiwan, né, na verdade, falar da Nouvelle Vague taiwanesa, né, que foi um movimento, a nova onda de Taiwan, nova onda taiwanesa, que foi um movimento, né, que renovou o cinema de Taiwan, né, começa no início da década de 80 e também abarca os anos 90 num segundo momento. E aqui a gente pega desse primeiro momento, né, desse momento em que o cinema de Taiwan há um incentivo a novos cineastas, sobretudo por causa da concorrência dos filmes de Hong Kong, né, e de se encontrar uma voz própria, e eles vão, né, reler, né, há uma influência do neorrealismo, uma nova maneira de se pensar o realismo cinematográfico, e grandes figuras vão surgir desse movimento. E aí desses grandes diretores, o Edward Yang e o Hou Xiaoxian, o Edward Yang é muito conhecido aqui no Brasil por causa das Coisas Simples da Vida, que saiu pela Europa, filmes na época, foi um filme muito premiado, foi maravilhoso, eu assisti na locadora até hoje, eu vi lá na locadora, né, aquela coisa de locadora, peguei e fiquei encantado com o filme. E o Hou Xiaoxian, que é o diretor que ficou aqui mais, assim, quem acompanha festivais já assiste seus filmes, mas o Assassina ganhou bastante notoriedade, né, e foi premiado e foi exibido também aqui. Né. Aqui essa edição ela tem, são 4 filmes, com mais de 2 horas de vídeos extras. Tá? Tem um documentário muito bom sobre a nova onda taiwanesa. Tá? Um documentário que se concentra quase de 2 horas só especificamente sobre a nova onda taiwanesa. É uma edição limitada com 6 cards. E aí vocês perguntam, por que a Versátil é o cinema D, não tem 6 filmes? Sempre. Aqui é um exemplo. É impossível lançar 6 filmes, porque só Um Dia Quente de Verão, que é o filme que vai abrir o disco, que eu vou falar dele agora, tem 4 horas, 237 minutos. Não seria possível colocar outro filme no mesmo disco. Um Dia Quente de Verão é a obra-prima do Edward Yang, um dos grandes filmes que a Versátil está lançando esse ano, um filme magnífico, né, em que Edward Yang, na verdade, vai fazer uma crônica, né, baseada em fatos reais ocorridos no Taiwan dos anos 60, na verdade, um duelo, né, conflitos entre gangues de jovens estudantes.
né? E ao mesmo tempo você tem essa questão dessas gangues rivais e um desenvolvimento dramático, né, dessas personagens, desses jovens, nas suas relações familiares, o pano de fundo histórico, né, uma grande pressão, uma grande questão dos nacionalistas de Taiwan, né, com relação à China continental. Então, o drama também dos pais, dos adolescentes e como o Yang filma isso. Como o Yang, na verdade, ele vai usar uma maneira muito interessante de filmar espaços vazios, de ter um ritmo, longos planos sequências, né? De ter um ritmo, na verdade, um realismo que ele tira aquela gordura do melodrama, né? A gordura no sentido da ideia do conflito tradicional de como se desenvolve um drama, né? Com aqueles lances mais dramáticos, então é uma nova maneira de realmente olhar o real, né? Sem toda a carga dramática tradicional, da dramaturgia tradicional que envolve, né, lances melodramáticos que estavam, inclusive, no neorrealismo italiano. Então, realmente é muito interessante como eles atualizam essa ideia de realismo aqui no cinema de Taiwan, né? E o famoso campo contra campo, né, que na verdade você tem às vezes o personagem olhando para o nada, você na verdade você corta, né, você fica um personagem só focado, não se foca o outro personagem, nem se corta para o outro personagem. Então é uma maneira muito interessante de fazer o campo contra campo, os diálogos, preste atenção na câmera do Edward Young, e como o Edward Young na verdade vai trabalhar a sua câmera, os planos, sequências, vai trabalhar a questão do vazio e como ele vai dizendo, né, ele vai comentando visualmente as situações. Então é um filme realmente belíssimo, belíssimo, é inesquecível. Até tem uma relação com Elvis Presley, a música do Elvis Presley tem uma coisa muito bonita no filme que vocês vão ver ao mesmo tempo uma violência também chocante em certos momentos envolvendo aquele grupo de jovens, tá? Tem um depoimento inclusive de um dos atores também como extra. Aí no disco 2 nós temos Um Tempo para Viver, Um Tempo para Morrer. São dois filmes, na verdade, uma sessão dupla do Hou Xiaoxian, que é um dos grandes diretores contemporâneos, também um mestre também na forma de se trabalhar o realismo aí no cinema, o fluxo, né? Foi um dos precursores disso do cinema do fluxo, de como mostrar, né? De ressignificar aí a importância do plano, do que de realmente desdramatizar toda a estrutura aí do cinema, né? Então nós temos aqui Um Tempo para Viver, Um Tempo para Morrer, que é o seu sexto longa-metragem, é o primeiro grande, mais premiado da carreira dele, que é um filme que faz parte de uma trilogia de filmes, na verdade, que são relacionados à sua vida pessoal, né, de lembranças aí da infância, da juventude, e aqui através, na verdade, de uma família chinesa que emigrou durante a Guerra Civil para Taiwan, e essa família, na verdade, você vai acompanhando os membros dessa família e as suas relações aí ao longo de vários anos. Né? É um filme muito bonito, né? Um filme realmente que tem ecos aí do Yasujiro Ozu, nessa questão do núcleo familiar, da desagregação do núcleo familiar, de como aquilo é acompanhado e como, na verdade, as relações, né? Tem muito interessante a relação do protagonista, né? Daquele com a sua avó, que deseja voltar, ela acha que pode ir, inclusive, voltar para a China, apenas encontrar o caminho de volta para a China. Então é muito interessante a relação dos jovens com os mais velhos e todas as questões políticas também que estão de pano de fundo aqui no filme do Hou Xiaoxian. E aí nós temos no mesmo disco A Filha do Nilo, que já é um filme já posterior, né, em que o estilo do Hou Xiaoxian ainda está mais depurado, né, e que faz toda uma relação também, uma garçonete, tem toda a relação com essa história da filha do Nilo, né, que a gente vai ver, e toda a questão da violência urbana. Então é muito interessante esse filme que tem, já vocês vão perceber já uma mudança estilística, né, com relação ao filme Um Tempo para Viver, Um Tempo para Morrer. E aí o disco 3 nós temos História de Taipei, do Edward Young, que é o terceiro longa-metragem do Young. Também um filmaço, né, impressionante. Aqui é muito interessante porque é o Young e o ator é o Hou Xiaoxian.
Então Hou Xiaoxin é o protagonista junto, o diretor sendo dirigido pelo Edward Yang. E aí faz toda uma reflexão, na verdade, o filme sobre a Taipei, sobre aqueles jovens, né, de Taipei, as suas visões aí de futuro, sobre as questões entre tradição e modernidade, né, e do estranhamento desses dois protagonistas, que tem uma relação muito estranha, né, e esse casal que a gente vê do início. E é um filme também de não tem concessões, não tem facilidades dramáticas e conduzido visualmente de maneira impressionante pelo Edward Young, né? Realmente é um grande filme aí da novela vague taiwanesa. Esperamos que faça sucesso. A gente pede que quem gosta de cinema autoral, quem pede que a Versátil lance, tem o Arthur Fernando Luz, que sempre fica pedindo, vamos, lança filme de Portugal, lança filme de outros países, tragam novas ondas da Iugoslávia. A gente tem muita vontade de trazer. A única coisa que é importante é que quando a gente lança, como a gente está lançando agora, uma caixa dessa maravilhosa, a gente espera que vocês comprem, que vocês prestigiem, porque é importante, por exemplo, Nova Onda Taiwanesa, a gente não trouxe o segundo momento de Tsai Ming Liang, nem o Ang Lee. Então a gente pode chegar lá, como lançar outros filmes do Edward Yang, como Os Terroristas, lançar outros filmes do Hou Xiaoxian, tem filmes maravilhosos ainda a serem lançados, então a gente conta com vocês. E aí nós temos outra caixa nova, que é o Novo Cinema Alemão. Estava devendo essa caixa, era para ter sido lançada ano passado, junto no mês dos novos cinemas, não foi possível lançar. E essa caixa vem agora a calhar porque nós estamos lançando mais um título do Wim Wenders, que é um dos nomes do Novo Cinema Alemão, né? Que é um dos filmes, quando a gente vai estudar Novo Cinema, existe um manifesto, o Manifesto de Oberhausen de 62, né? E que tem a frase emblemática, né, que o velho cinema está morto, né, o velho cinema alemão, nós acreditamos no novo cinema. Né? Então, esses jovens realizadores, né, que a partir, né, de 1962, ele vai, na verdade, vários historiadores vão aí debater, mas até os anos 80, e é uma tentativa de renovar o cinema alemão, né, de realmente trazer um cinema mais autoral, um cinema que repensar toda a produção do cinema alemão com a participação dos jovens autores. E aqui nós temos vários desses que participaram já do Manifesto de Oberhausen, estão aqui e são grandes nomes do cinema mundial. A Versátil já lançou, voltamos a lançar aqui o Werner Herzog, o Fassbinder, o Wim Wenders e o Alexander Klug, né, que nós lançamos Notícias da Antiguidade Ideológica, aquela edição maravilhosa, né, em digipack, com vários discos em parceria. Então é um prazer poder lançar de novo o Klug, lançar esses diretores alemães, e é uma caixa muito boa, porque tem várias horas, tem mais de 1 hora de extras, inclusive 2 curtas do Fassbinder, no início da carreira, O Pequeno Caos e o Vagabundo da Cidade. E é uma edição limitada com 6 cards. No disco 1 nós temos Coração de Cristal, que era um pedido já há muito tempo dos fãs, uma cópia restaurada, tá linda a cópia, tá? Um filmaço do Werner Herzog, né, sobre que se passa um filme histórico, na verdade um filme de época, né, de toda uma aldeia envolvida na fabricação do vidro rubi. Então tem um filme muito poético, muito abstrato, tem aquela coisa da natureza, questão do homem com a imensidão da natureza, aquela coisa que dialoga com o romantismo alemão, né? É um filme realmente com a trilha do Popol Vuh espetacular, né? É um filme muito interessante do Werner Herzog, é um grande momento lá da sua carreira. Aqui está restaurado, tá? Então, primeira vez em DVD no Brasil. No mesmo disco, o raríssimo Medo do Goleiro Diante do Pênalti, que não tinha saído em DVD. Filme que ficou, na verdade, por muito tempo, décadas fora de circulação, porque o Wim Wenders ele fez esse filme, é o primeiro filme dele, mas ele usou músicas que ele gostava, sem ter os direitos. Demorou muito para poder restaurar, conseguir o direito de algumas músicas e refazer a músicas do mesmo estilo, da mesma época, para poder colar, né, nessa versão restaurada. É uma versão muito bacana, tem um ótimo depoimento do Wim Wenders, é o primeiro filme dele baseado no romance do Peter Handick. Muito interessante, é o Road Move, existencial, vale muito a pena para quem gosta do Wim Wenders, a primeira longa-metragem dele de ficção. Aí no disco 2 nós temos O Comerciante das Quatro Estações, que é um dos grandes filmes do Fassbinder, um filme chave na sua evolução como um cineasta. Tá? Tem toda a discussão aí sobre a burguesia, o sexo, o desejo, né? Toda aquela questão do pegar o melodrama e subverter aí o melodrama, né? Numa chave crítica à sociedade alemã.
E é um filme, inclusive, está restaurado, tem vários extras falando, não há um extra excelente, que é uma análise explicando o lugar desse filme no novo cinema alemão e na obra do Fassbinder. E nós temos o Alemanha no Outono, no mesmo disco, que é um filme raríssimo, um filme coletivo, de 78, né, do Fassbinder, do Klug, do Edgar Heitz, do Volker Schlöndorff, todos esses nomes do novo cinema alemão, que vai, na verdade, falar aí do grupo Baader-Meinhof, da facção do Exército Vermelho, a fração do Exército Vermelho também conhecido, que é o sequestro de um empresário por esse grupo de guerrilha de extrema esquerda. E aí faz toda uma reflexão, né, uma espécie de docudrama sobre a sociedade alemã naquele momento. Então é impressionante, vale muito a pena, um grande filme também do cinema alemão que a gente está lançando. E o disco 3 nós temos o Alemanha, a Mãe Pálida. Esse é mais um filme de uma diretora que a Versátil lança, sempre tem prestigiado, procurado prestigiar filmes de diretoras, e é um dos grandes filmes aí do cinema alemão dessa época, da Helma Sanders Brahms. Nós tínhamos lançado o filme sobre a Clara Schumann, que ela dirigiu. Essa aqui é a versão do Alemanha Mãe Pálida, a versão do diretor, da diretora, né, de 151 minutos. É a versão mais longa, porque a versão que circulou muito tempo, inclusive aqui no Brasil, é uma versão meia hora menor. Aqui é a versão mais longa restaurada, né, que é e o filme brilhante, né? Um filme sobre a Segunda Guerra, sobre a questão do nazismo, visto aí pelos olhos de uma mulher, né? A Eva Mattes, que vai ter inclusive uma criança, uma filha. Então essa mulher com a sua filha recém-nascida andando pelas ruínas da Alemanha, toda a relação desde lá do nazismo à questão da Alemanha em ruínas, com muita sensibilidade, muita crítica também por parte da Helma Sanders Brahms. É um filmaço, realmente selo aí Pérola Versátil, para quem não conhece, gosta inclusive de filmes de guerra, é um grande filme a se descobrir. Quase, na verdade, revelo que quase entrou na minha caixa lá atrás do Segunda Guerra no cinema. E aí nós temos o Baal, do Volker Schlöndorff, né, que é um dos grandes nomes aí, o pessoal vai lembrar dele por causa do tambor, sobretudo. Foi assistente de direção do Jean-Pierre Melville e é um dos grandes artífices do novo cinema alemão. Esse filme é muito interessante porque é uma adaptação da peça do Bertolt Brecht, dirigida pelo Volker Schlöndorff, com o Fassbinder, né, com papel de protagonista, e a Margarete von Trotta, que é a esposa e grande diretora, também esposa do Volker Schlöndorff. Então é uma versão restaurada, é um filme que ficou muito tempo fora de circulação e tem vários extras. Inclusive um extra muito interessante que é o ator o Ethan Hawke, que interpretou o Baal nos palcos, dando o seu ponto de vista sobre a peça do Baal do Bertolt Brecht. Então é muito bacana, vale muito a pena também conhecer essa caixa. E aí por fim nós temos o Novelle Vague Japonesa volume 2, que é uma caixa com 2 DVDs, né, que traz 4 né, filmes da Nobuo Bagu, né, um momento de renovação também do cinema japonês entre os anos 60 e 70. A primeira caixa foi um sucesso. Aqui nós temos quase uma hora de vídeos extras e uma edição limitada com 4 cards. Como na primeira a caixa nós começamos, né, nós temos um filme do Shohei Imamura, né, que é esses grandes diretores, o pessoal ficou muito conhecido no Brasil, sobretudo por causa do Balada de Narayama. Esse filme é o Mulher Inseto ou Tratado Entomológico do Japão. Então é um filme também sem concessões sobre a vida de uma mulher, né, que passa aí por um estupro, trabalha grávida, vai na verdade trabalhar depois como cafetina, entra no mundo da prostituição, todas as relações familiares dela, uma visão muito crítica da sociedade japonesa. Inclusive aí vocês vão entender por que a mulher inseto, por que esse tratado entomológico do Japão, uma grande atuação, né, da atriz principal, inclusive ganhou o prêmio no festival Melhor Atriz de Festival de Berlim. E aqui está em versão restaurada. Nos extras tem uma conversa do Shohei Imamura com o Tadao Sato, né, que é um dos grandes críticos japoneses, e que destaca bem aí a importância desse filme, né? E, inclusive tem um outro extra de análise do Mulher Inseto. Aí junto no mesmo disco nós temos Elegia da Briga, mais um Seijun Suzuki sendo lançado, um filme brilhante do Suzuki, que é uma comédia anti-imperialista, na verdade anti-militarista, né, uma crítica ao militarismo que tomou o Japão, né, às vésperas aí da Segunda Guerra, né, que levou o Japão à sua destruição, quase destruição
na Segunda Guerra. Então é uma crítica muito forte do Seijun Suzuki, né, com uma comédia, todo um tom anárquico. É um filme impressionante, vale realmente a pena ser descoberto nesse DVD. E nós temos no disco 2, O Silêncio, que é a primeira versão, né, do livro, né, do Shusaku Endo, que depois foi adaptado pelo Scorsese em 2016, né, com o Liam Neeson, com vários atores, que é, na verdade, um romance que se ambienta num momento que são justamente no século em que dois padres jesuítas eles vão para o Japão em busca de um dos seus mentores, né? Todo esse processo, então, da Companhia de Jesus de pregar o evangelho. E realmente, como o catolicismo, num primeiro momento, ele se propaga muito rápido no Japão e depois vai ser reprimido com medo justamente do poderio e da influência política do catolicismo, eles vão ser suprimidos pelo shogun, pelo shogunato, e como esse confronto, né, essa intolerância religiosa, essa perseguição religiosa, como isso vai envolver questões desde a ideia de um silêncio de Deus, de ser abandonado por Deus e dos desejos do homem, né, da opressão. É um filme muito forte, um filme impressionante, vale muito a pena quem assistiu só do Scorsese conhecer agora, enfim, a primeira versão, que é a versão do Masahiro Shinoda, um grande diretor, né, da novela vaga japonesa. A gente lançou vários filmes dele, Guerra de Espiões, o Assassinato, Flor Seca, e lançamos agora recentemente, inclusive, na caixa Obras-Primas do Terror Horror Japonês, sobre as cerejeiras em flor. Aí no mesmo disco nós temos o Garoto Toshio, do Nagizoshima, mais um Nagizoshima, mais um filme maravilhoso do Nagizoshima, sobre, na verdade, se baseia numa história real, de um menino que, na verdade, vai acompanhar a madrasta e o pai, e o irmão mais novo, quase um bebê de colo, e eles cruzam o Japão aplicando golpes em motoristas, na verdade. Eles fingem ter sido atropelados para extorquir os motoristas. Então, você pela ótica infantil, essa questão do crime é muito poético, um filme muito sensível nesse trato e muito cru, muito também, digamos, impactante essa relação que ele faz, esses crimes vistos pelos olhos infantis do menino Toshio. Então é um dos grandes filmes do Oshima, restaurado e também com extra. Aí em maio nós temos mais 3 lançamentos em edições individuais em Blu-ray. Crash Estranhos Prazeres do David Cronenberg, uma versão restaurada, a última versão restaurada em 4K, né? Mais de 4 horas de extras, inclusive com dublagem, comentários em áudio do Cronenberg traduzido. Tá? Uma edição com BD, DVD, livreto, pelo Paulo Santos Lima, né? Nosso amigo também Rafael Amaral vai escrever também o texto, e pôster e cards. A casa que Jack construiu, parceria com a California Filmes, uma honra poder lançar filmes com eles. Lars von Trier, aqui com também um BD e DVD, e nós vamos ter a participação nos extras do Marcelo Carraro do Cinema Ferox. Eu faço um depoimento também sobre Lars von Trier, tem entrevista com o Lars, tá bem bacana. Aí Vingança da Coralie Farrogiat, um filme Rape Revenge por uma diretora francesa, com vários extras, parceria com a Fênix Filmes, também com depoimento do Marcelo Carraro, produziu um vídeo para nós lá do Cinema Ferox. Clássicos, Sci-Fi Volume 8, com cards, edição limitada, Screamers, Assassinos Cibernéticos, do Christian Duguay, o projeto Brainstorm, do Douglas Trumbull, A 10ª Vítima, do Hélio Petri, Corrida da Morte, ano 2000, do Paul Bartel, produzido pelo Roger Corman, Warhammer Terminal, do Mike Hodges, e Enigma do Poder, New Rose Hotel, do Abel Ferrara, né? Aí nós temos o Cinema Yakuza Volume 4, a volta, né? Finalmente. Vamos lá, gente, compre a Yakuza, vamos fazer mais volumes, que é uma coleção muito especial. Sessão dupla Alugados pelo Inferno, do Kinji Fukazako e a sua refilmagem, O Cemitério da Honra, do Takashi Miike, Mafioso de Rua, do Kinji Fukazako, Detetive Biro, do Seijun Suzuki, Ruas Violentas, do Hideo Gosha, O Jogo Presidencial, do Kazaku Yamashita. E Eurocrime Volume 3, mais de novo, também de volta, né? Contamos com vocês para lançar mais Policiotesque e Policiotesco, ou Policiotesco, né? Os Sequestradores em Ação, o famoso Revolver, do Sérgio Solima, Os Profissionais Violentos, do Sérgio Martino, O Vingador Anônimo, do Enzo J. Castellari, né? Do Enzo Castellari, e o Roma Armada, do Humberto Lenzi. Então é um pacotaço de
maio. Voltamos em maio então para conversar sobre esses filmes. Continuem apoiando as pré-vendas, a gente está colocando em ordem, entregando com o menor atraso possível e isso em breve vai se regularizar. Contamos com vocês, já até divulgamos os lançamentos de junho. Acompanhem, prestigiem a pré-venda e continuem sendo os colecionadores cinéfilos que vocês são, tá bom? Muito obrigado, gente. Até maio.